Bem-vindo à nossa aula de bibliologia. Nós estamos iniciando este módulo nesse dia de hoje. Nós teremos aí 3 semanas abençoadas pelo nosso Deus. Já orei que o Senhor Deus abra o entendimento de cada um de nós, porque o entendimento é a ponte entre a nossa alma. A nossa alma está mente, emoções e a nossa sabedoria traduzida. É de suma importância nós temos entendimento para abrir as profundidades das Escrituras Sagradas. A bibliologia é o que vai tratar a respeito não só da Bíblia, mas de sua estrutura, linguagem, formação, tudo aquilo que for recorrente às Escrituras Sagradas. Você tem nas suas mãos um livro que é vivo ou um conjunto de livros, que este é o significado da Bíblia. Nossa Bíblia é um conjunto de livros. Então nós vamos conhecer a composição das Escrituras Sagradas, a sua estrutura, línguas que foram usadas, algumas coisas interessantes, livros que não entraram, por que não entraram, porque hoje não se faz uma Bíblia diferente. E você vai estar aí com esta apostila, com o material de apoio. Nós vamos estar durante este módulo abordando alguns tópicos dessa apostila e, porventura, algum outro material que possamos estar assim utilizando nas aulas, e dessa forma a gente possa não só estar compreendendo a disciplina, a matéria, mas que a gente possa também estar debatendo alguns pontos e chegando a algumas conclusões, tá bom? Eu oriento que você dê uma olhada na apostila, que você olhe alguns capítulos, dê uma percorrida nela toda. Nós não vamos estar abordando ela de uma maneira sequencial, até porque são mais de 150 páginas, mas você pode estar lendo ela toda dentro do seu tempo. Porém, nós vamos estar falando alguns pontos importantes desta apostila, esclarecendo algumas situações e, porventura, usando algum material aí também complementar, passando durante os módulos, ok? Então, eu gostaria que você pegasse caneta, caderno, porque eu gosto que você possa estar anotando para fixar aí algumas coisas que você achar mais importante. Então, você vai estar anotando. A vantagem de um vídeo aula é que você vai estar justamente voltando quantas vezes assim achar necessário, tá bom? Bibliologia, que é a parte da teologia que nós estudamos a respeito de como é formado a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ou como foi formado, estrutura, linguagem. A Bíblia, que é um conjunto de livros, então a Bíblia não é um livro, a gente pode até usar esse termo, que é um livro único, mas na verdade a Bíblia é um conjunto de livros. É também chamado isagoge, do termo grego, que significa conduzir para dentro. E isso aí já nos dá um indicativo do porquê as Escrituras Sagradas no Novo Testamento, na Nova Aliança, foi escrita no grego. Então, o grego é uma linguagem muito particular, é uma língua que traz alguns termos bem exatos, para não deixar dúvidas, mas nós vamos falar isso mais na frente um pouco. Vamos falar um pouquinho do grego, vamos falar um pouquinho do hebraico, e o motivo do grego e o motivo do hebraico. Mas significa conduzir para dentro. Então, nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, uma vez que nos leva ao interior dessas Escrituras Sagradas, nós vamos estar interpretando a Bíblia pela própria Bíblia. Mas é interessante abordar, porque algumas pessoas não creem que a Bíblia seja uma palavra
revelada pelo Senhor Deus para os homens. Então, nós vamos descobrir isso aí também, fora e dentro das Escrituras Sagradas, ok? Então, mais uma vez, recomendo você pegar caneta, papel, está dando aí algumas anotações, fazendo algumas anotações para fixação dessa matéria. Eu acredito que todos na classe sabem, a Bíblia ela é formada pelo Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, a Nova Aliança e a Antiga Aliança. E nós, protestantes, crentes, nós usamos a Bíblia, que é a mesma usada pelos judeus. Porém, os judeus não messiânicos, aqueles que só creem na Velha Aliança, eles usam a mesma estrutura que a nossa. Porém, a Bíblia católica, ela usa alguns livros a mais, então ela tem uma composição diferente, que não são citados nem no Novo Testamento e também não são fundamentados dentro das Escrituras Sagradas, tanto para o protestante quanto para o judeu, tá bom? Então a nossa estrutura de Velho Testamento é a mesma estrutura de Velho Testamento, que é o Tanakh, para o judeu. Então a sua Bíblia não difere em nada, pode diferir em linguagem, ok? Tradução. Essa tradução hoje, inclusive, tem uma variação maior, ok? Para te falar também, é comum a gente citar no meio teológico a King James, inglesa, tradicional, é uma versão traduzida do Rei Tiago, porém é uma linguagem muito clássica, mas é muito próxima daquilo que é tido como o original. Então, o original no hebraico, original no grego, Novo Testamento. Estou já citando isso porque muitas pessoas vão dizer assim, King James é a Bíblia original. Não é, querida. King James ela é uma tradução, e uma tradução muito bem feita, uma linguagem clássica. Você hoje tem King James atualizada, você tem King James tradicional, e a tradicional ela tem uma linguagem um pouco mais clássica, um pouco mais difícil de ser digerida para cada um de nós, ok? Então, só para a gente já dando algumas situações para você. Nesse primeiro vídeo, eu não vou pedir resumo do vídeo, mas eu quero que você olhe a apostila, escolha um dos capítulos, faça um resumo de um dos capítulos, vai ser livre escolha, você vai escolher, vai fazer um resumo, e no resumo você vai me enviar suas palavras sobre o que você achou sobre o determinado capítulo que você escolheu da apostila, tá bom? Que é um material complementar. Então vamos lá, o conteúdo da Bíblia, a Bíblia traz no Velho Testamento, ela traz a Torá, que são os 5 primeiros livros, então é constituído o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, e alguns acham que alguns dos escritos eles foram modificados, porém é uma parte que é canonizada. O canon, para que a gente tenha uma compreensão melhor, ele significa o padrão, uma régua, algo para medir. Então a Bíblia é o nosso padrão. Esse conjunto de livros é o nosso padrão. Nós nos orientamos pela Bíblia. Então esta Bíblia é o nosso canon, é o canon bíblico. Mas na frente você vai também estudar um pouquinho mais diferente a respeito do canon, tá bom? Esse canon da Torá, que é a lei dada a Moisés, o Pentateuco, ele recebeu sua forma atual
aí no período de Esdras, ok? Então aí por volta de 440 anos antes do Senhor, antes de Cristo. Os profetas e os escritos, eles foram aí mais na frente um pouco. O interessante também dizer para você, ainda no Velho Testamento, a estrutura do Torá, os profetas e os escritos. Então, o que ocorre? Até quando é citado no Novo Testamento, quando fala os profetas, que foi um módulo que nós estudamos, aí vai agregar os profetas, que nós usamos um termo dentro da teologia, os profetas maiores e os profetas menores. Porém, a forma correta são os profetas, tá bom? Então, por uma questão teológica, a gente já entendeu que há uma divisão devido ao tamanho da literatura. Literatura ser pequena, literatura ser maior. Como, por exemplo, tem o livro do profeta Isaías, que é um livro grande. Alguns até brincam, dizem que é uma mini Bíblia. Maravilhoso. Então, o que acontece? Os profetas, quando citado no Novo Testamento, então está se recorrendo àquele conjunto de livros voltado aos profetas. Quando fala a Torá, a lei, os 5 livros, o Pentateuco. E aí nós temos os escritos, com uma variedade, que são os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, o livro de Jó. Então, o que ocorre? Nós temos aí cantares. Então, nós temos justamente na composição os escritos. Então, a Bíblia, neste Velho Testamento, porque a Bíblia é a união do Velho com o Novo Testamento, e o Novo Testamento é uma revelação do Velho Testamento. Então, quando você lê principalmente Carta aos Hebreus, nós vamos falar um pouquinho dela, dentro de bibliologia, você vai ver aquilo que o autor aos Hebreus teve como inspiração, e na inspiração que ele teve, ele pôde ali mostrar de uma forma muito boa, muito clara a respeito da velha aliança, do Velho Testamento, tá bom? Então, a princípio, querido, o que você vai fazer nesta primeira aula? Você vai já ter algumas noções a respeito geral da matéria. Estou falando algumas coisas aqui meio que aleatória, para ter uma aula mais informal. Eu quero que você dê uma olhada na apostila e você vai me mandar um resumo de um capítulo da apostila que você escolher. Eu preciso ter o que você entendeu deste capítulo, concordo, não concordo, e por aí vai, tá bom? Então eu preciso que você faça isso. Nós vamos verificar algumas questões da língua. Então há alguns textos que estão em aramaico, alguns textos em hebraico e o Novo Testamento todo no grego. Só para a gente ter uma ideia, existem inúmeras versões de Bíblia traduzidas para o latim, principalmente do Velho Testamento, mas o Novo Testamento puramente no grego, e aí já não tem muita diferença, vai ter uma diferença de linguagem. Essa diferença de linguagem é o que você escolhe, se é uma NVI, se é a linguagem de hoje, se é King James atualizada, se é King James clássica, se a tua Bíblia é Almeida revisada. Então, assim, é você quem vai estar escolhendo, tá bom? Mas durante as aulas a gente vai saber um pouquinho mais de profundidade, o porquê foi escrito no hebraico, o porquê foi escrito no grego, e tem toda uma situação, não só cultural, mas daquilo que o Senhor Deus, ele planejou de passar para cada um de nós. Sem contar que, olha que maravilha, as escrituras sagradas, as quais eu e você temos, as quais eu e você podemos estar lendo, elas são justamente uma comunicação verbal outorgada por Deus a cada um de nós.
Então, as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus para a humanidade. E olha que interessante, escrita ela em diversas épocas, e aí eu já quero abrir um parênteses para você, a Bíblia não está organizada de forma cronológica, tá bom? Então ela não está organizada de forma cronológica. Talvez haja quem pense, que está na ordem ali que foi escrito um primeiro do que o outro, e tal, e tal, e tal, e tal. E não, ela não está em ordem cronológica, ela tem uma organização. A organização do Velho Testamento judaico é diferente da nossa organização, mas é só puramente uma organização, mas nem a Bíblia judaica, nem a Bíblia protestante tem os livros que são chamados apócrifos. É pecado ler livro apócrifo? Não, mas ele é um livro histórico, ele não é um livro inspirado e ele tem algumas contradições. Então, por isso, ele não entrou no padrão, não entrou no canon. Então, o que, que ocorre? A Bíblia, ela mesma interpreta a Bíblia. Então, um livro interpreta outro livro. Isso aí é maravilhoso. Sem contar que nós temos a ação poderosa do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai trazer plena revelação para mim, para você, e por isso eu reforço para você. Nós precisamos do entendimento. Novo Testamento, apóstolo Paulo, era uma oração que ele fazia pelas igrejas implantadas e pelo povo que era alvo dele, para que fosse aberto o entendimento daquelas pessoas. Então, nós precisamos que o entendimento seja aberto, nós precisamos dar liberdade ao Espírito do Senhor, ao Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai revelar a verdade para você, e ele vai revelar a verdade para você. E olha que interessante, Deus inspirou o homem, mas o Espírito Santo, ele só vai usar aquilo que foi inspirado por ele. Então não tem como contradizer as escrituras sagradas. Se fosse comparar a Bíblia com um quebra-cabeça, é o melhor quebra-cabeça do universo. Cada peça numa época da história e uma se encaixou sobre outra. Eu lembro até do Senhor Jesus, quando leu Isaías 61 dentro da sinagoga, e ele, quando fechou ali o livro do profeta Isaías, ele disse que naquele dia estava se cumprindo justamente aquela palavra, tá bom? Então a Escritura é a palavra de Deus para a humanidade, a única forma de comunicação verbal fidedigna outorgada por Deus a nós. Ela é merecedora de aceitação, fé e confiança, tá bom? Então, os teólogos designam, inclusive, inspiração divina das Escrituras. A palavra inspiração significa literalmente soprar em. Então, dessa forma, ao considerarem que Deus, o autor das Escrituras Sagradas, ele justamente soprou. E aí, você certamente vai estudar, ou já estudou um módulo que fala muito interessante a respeito do sopro poderoso do Senhor Deus, tá bom? Mas há algumas razões para considerarmos a Bíblia escritura inspirada por Deus, soprada por Deus. Então, a própria Bíblia alega ser a palavra de Deus. Aí eu fiz uma brincadeira séria com você. Nessa brincadeira séria é o quebra-cabeça perfeito, é um quebra-cabeça espiritual todo encaixadinho. Ela se interpreta, cada peça um tempo diferente na história. E olha que maravilha. Eu e você temos esse quebra-cabeça espiritual nas nossas mãos. É um quebra-cabeça? De certo modo é, para nos fazermos buscar o conhecimento dele, do Senhor, e ter essa experiência com ele. Mas vamos lá. Primeiro ponto, a Bíblia alega ser a palavra de Deus. Então a própria Bíblia, esse próprio conjunto de livros, ela alega ser a palavra de Deus. Então, por isso, nós vamos encontrar muitos termos nas Escrituras onde as pessoas usavam a expressão assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor.
que são encontradas mais de 2.000 vezes dentro das Escrituras Sagradas, ok? Escrito por diversos autores por mais de 1.000 anos. Então, olha que maravilha. Nenhum outro conjunto de livros se encaixa em outros livros de uma forma completa como a Bíblia é, como as Escrituras Sagradas são aí estruturadas, tá bom? A diversidade dos assuntos da Bíblia não dá nem para contar, viu? Porque a Bíblia fala de tudo. A Bíblia traz de tudo: sabedoria, salvação, quem é Deus, quem é o seu filho, porque ele é o seu filho e por aí vai, tá bom? Então, as escrituras sagradas, elas mesmas se encaixam e elas mesmas se interpretam. Eu gostaria, vou reforçar para você, hoje é só uma aula introdutória, uma aula tranquila, informal. Você vai estar lendo a sua apostila, aí material complementar, você vai escolher um capítulo, vai fazer um resumozinho, vai mandar para o e-mail que você já tem, e já vai valer 2 pontos, tá bom? Os outros 3 pontos, a princípio, para completar 5, a gente vai passar um outro trabalho, e os outros 5, a gente ainda vai estar estipulando o método de avaliação. Mas olha, já olha para a sua Bíblia hoje, sabendo que ela é viva, é eficaz, você tem um livro que é vivo, você tem um papel que é vivo, deixado por um pai cuidadoso, amoroso, zeloso e que tem prazer em se revelar para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Logo, logo a gente vai ter mais vídeos ainda essa semana a respeito de bibliologia. Hoje foi só um start, só um pontapé inicial.